Olá, você acompanha a partir de agora os trabalhos das TVs legislativas do país. Informações e reportagens especiais produzidas no Congresso Nacional, Assembleias Estaduais e Câmaras Municipais. Começa agora o Parlamento Brasil. Você vai ver neste programa. A Assembleia do Rio de Janeiro cria lei para reduzir o número de crianças abandonadas. E a TV Assembleia do Ceará faz um balanço dos efeitos da seca nos açudes do estado. Direto do Congresso, debates na Câmara ajudam municípios a erradicar os lixões a céu aberto. E entra em vigor a lei aprovada pelo Senado, que cria o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. No quadro Vitrine, a iniciativa de um museu em Belo Horizonte que capacita jovens na restauração do patrimônio histórico. E na Janela Cultural, a religiosidade e a cultura negra se encontram em Mato Grosso para celebrar a Festa do Congo. O número de crianças abandonadas está aumentando no estado do Rio de Janeiro. Uma lei aprovada na Assembleia Legislativa busca reverter esse quadro com a criação do programa Mãe Fluminense. Abandono de crianças. Esse problema social vem se agravando no Rio de Janeiro, principalmente em função de drogas como o crack. Somente em 2012 foram 205 crianças abandonadas pelos pais na Vara da Infância, Juventude e Idoso da capital do Rio. O processo de adoção demora geralmente em torno de 1 ano e meio para ser concluído. Para se colocar essas crianças no cadastro de adoção ou numa família substituta, é necessário que toda a parte da destituição do poder familiar esteja completa, né? Todo o processo esteja completo. É lógico que quando abandona ou quando coloca no lixo ou na lixeira, como muitas vezes acontece, sequer será necessário uma complexidade tão grande em relação à ação de destituição do pátrio poder. Mas quando de alguma forma se sabe ou se procura quem são os responsáveis, porque os demais operadores de direito ficam exigindo esta procura, é uma ação bastante demorada. Você tem que pesquisar, verificar o que está acontecendo. Só que não precisa o exagero que muitas vezes acontece. A criança foi abandonada e a criança tem pressa. Um dos principais problemas enfrentados pela Vara da Criança e da Juventude é a falta de vaga nos abrigos para as crianças abandonadas. Segundo os juízes, o crack tem motivado a maioria desses abandonos. O uso de substância entorpecente retira das mães ou da família aquela consciência que deve zelar por aquele ser. Agora, o uso do crack, em que pese ser também substância entorpecente, altera isso de maneira gritante. Se não houver realmente uma medida, um programa, uma implementação de políticas públicas que exclua do nosso território o crack, nós estaremos realmente fadados ao desêxito. De acordo com dados da Justiça, o número de crianças abandonadas por pais usuários de drogas é maior do que por outros motivos, como o falecimento da mãe ou problemas psiquiátricos. Para reduzir esse índice, o deputado Samuel Malafaia criou o programa Mãe Fluminense. O objetivo é oferecer atendimento social e psicológico às mulheres que querem entregar os filhos para a adoção. A lei também pretende reinserir a criança na família biológica ou, em último caso, em um lar substituto. O terapeuta de família, ele tem condição de assessorar, de ajudar ao Estado, né, ao governo, à prefeitura, a implementar, pelo menos experimentalmente, um programa desse. E o que acontece?
o Estado não implementa um trabalho de prevenção junto às famílias, né? Junto aos CIEPs, por exemplo, as crianças, esses pais. E o que vai acontecer? Lá na frente vão acontecer os craques da vida, os toxicômanos, os delinquentes. Quando já pega, eles já estão muito danificados e essas famílias estão muito mais desestruturadas. Então a ideia é isso ser organizado na base. Eu copiei lá da sua implementação em Pernambuco, que teve muito sucesso. As mães diminuíram a vontade de doar seus filhos, tendo atendimento social e psicológico. Elas resolveram ou ficar com o filho ou chamar o pai para cuidar. Então, é um projeto que dá todo o apoio, principalmente aquelas mães que não estão tendo condições de criar o filho por alguma razão e que precisam de um apoio do Estado para ver o que se pode fazer para que ela consiga criar o filho e não ter esse trauma psicológico. E muitas doam o seu filho e depois, num outro momento da vida, quer de volta. Desde o ano passado, a falta d'água vem castigando o sertão nordestino. A TV Assembleia do Ceará faz um balanço dos reservatórios do estado e aponta perspectivas para os próximos meses. Mais da metade dos açudes cearenses estão com menos de 30% da capacidade d'água. De acordo com a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos e o Departamento Nacional de Obras Contra Secas, dos 144 açudes públicos do Ceará, apenas 3 estão com reservatórios acima de 90%. Em Baturité, Pacatuba e Morada Nova, os açudes estão sangrando, mas a realidade no resto do estado é outra. Aqui em Maranguape, o abastecimento d'água é feito por meio de 5 açudes, mas desde janeiro a capacidade desses açudes está abaixo de 20%. E a cada dia que passa, a situação só piora. O principal açude da cidade, o Penedo, que abastecia 4.000 casas, secou há 5 meses. Hoje nós temos um carro da Defesa Civil e tem 6, 7 carros da Prefeitura fazendo esse abastecimento todos os dias. Alice tem sentido na pele o que é a falta d'água que atinge o estado. Ela não sabe o que é ter água na torneira desde janeiro. O jeito é encher os baldes e economizar. A gente compra os tambor, um tambor, eu passo quase a semana com um tambor de 100 litros, só para cozinhar e para fazer as coisas da cozinha, né? E para lavar fica mais complicado. E a gente tem que racionar o mais possível, mais que a gente puder, a gente tem que racionar, né? Porque sem água a gente não faz nada. De janeiro a março deste ano, as chuvas no estado tiveram uma queda de 36%, o que fez com que o estado sofresse ainda mais com a seca. A gente tem, ao todo, 36 cidades que poderão ter algum tipo de problema, sendo que 20 delas é uma situação mais crítica, né? 10 é uma situação que poderá ter problema só no final do ano e 6 só se não chover em 2014. Então, dessas 20 cidades, praticamente todas elas estão já com a solução sendo encaminhada, a solução emergencial e, em alguns casos, até a solução definitiva, né? A seguir, Câmara discute com municípios a política nacional de resíduos sólidos. E o combate à tortura ganha força com uma nova lei aprovada pelo Senado. Não saia daí, a gente volta em instantes.